Olá, alunos. Vamos para mais uma aula de Geografia, unidade 5, tema 2, falando aí sobre os tipos de clima. Aqui nós temos os climas do planeta. Coloquei essa figura para que vocês tenham uma ideia melhor da distribuição climática. Então, observe que próximo à linha do Equador, onde eu estou passando aqui, essa linha vermelha são os climas de temperatura elevada. Portanto, aqui nós temos o clima equatorial, e à medida em que a gente vai se afastando da linha do Equador, a temperatura vai diminuindo e o clima vai ficando mais frio. Então, não esqueçam disso, tá? Próximo à linha do Equador, o clima é quente, porque a insolação é maior, só lembrando que existem os chamados fatores climáticos que interferem. Próximo da linha do Equador, portanto, a insolação é maior, e à medida que vai se afastando da linha do Equador, essa insolação ela vai diminuindo. Consequentemente, você tem climas frios afastados da linha do Equador e climas quentes próximo à linha do Equador. Aqui nós temos o clima equatorial. O clima equatorial ele se caracteriza por ser um clima com a temperatura elevada, aproximadamente 25 graus, a média. A amplitude térmica é pequena, ou seja, a temperatura não varia muito. A umidade é grande, índice de pluviosidade é elevado e se encontra ali, como eu falei, próximo à linha do Equador. Tá? E a característica desse clima é deixar uma vegetação bem exuberante, como a gente pode observar aqui. Essa vegetação apresenta essa característica exatamente por conta do clima, que é um clima úmido, chove bastante. O clima tropical se localiza próximo aos trópicos, tanto o trópico de Capricórnio quanto o trópico de Câncer. A temperatura média é um pouco abaixo da clima equatorial. O equatorial gira em torno de 25, o clima tropical em torno de 20 graus. E tem as estações um pouco mais bem definidas do que no clima equatorial. Só lembrando que no clima equatorial a temperatura, como é elevada durante todo o ano, é difícil você identificar as estações com a forma mais precisa, devido a essa proximidade com a linha do Equador, que durante todo o ano chove a temperatura é elevada, então você não consegue distinguir quando é verão e quando é inverno. E o clima tropical ele vai ser, durante o verão, úmido e durante o inverno, seco. Clima subtropical, um pouco abaixo ali do Trópico de Capricórnio, tá? Tem aí uma temperatura, apresenta o verão uma temperatura elevada, mas o inverno a temperatura cai bastante, então tem essa discrepância aí em termos de temperatura entre uma estação e outra, e apresenta a sua estação um pouco mais bem definida do que no clima tropical e no clima equatorial. Clima frio de montanha, a principal característica desse clima é que um dos fatores aí climático é a altitude. Então, o clima frio, quando eu acabei de falar que próximo à linha do Equador é quente, mas existem aqueles fatores que interferem. Então, a altitude é uma, porque você pode ter um clima frio de montanha próximo à linha do Equador, como acontece na América. Aqui na América nós temos o Ande, com uma altitude de aproximadamente 4.000 metros de altura, e então nessas regiões onde você tem a altitude de 4.000 metros, você apresenta ali um clima de montanha, ou seja, próximo à linha do Equador, porém a temperatura é baixa. Clima frio. O clima frio ele se encontra ali em altas latitudes, tá? Já próximo aos polos. Destaque ali fica no Canadá, no norte dos Estados Unidos também você encontra esse tipo de clima, na Europa também. Possui temperaturas baixas, mas pluviosidade um pouco mais elevada, tá? E tem uma formação de neve. Observe, como eu coloquei nessa imagem, que no clima frio você tem o solo encoberto pela neve, porém você tem a formação vegetal.
caso aí a formação vegetal de arbustos. Então você tem uma floresta que se apresenta nesse clima. Isso eu vou estar explicando até para você poder diferenciar do clima polar. Então você quer o clima frio, o solo é encoberto, mas você apresenta a vegetação. No clima polar, que é um clima mais frio, observe que não tem mais a vegetação. Você não encontra vegetação, a não ser uma vegetação rasteira, que é a vegetação de tundra, mas que durante boa parte do ano ela fica encoberta. Então aqui nós temos temperaturas bem elevadas, bem baixas. No caso aí, no verão chega próximo a zero, mas no inverno fica aí menos 50 graus negativos, tá? A umidade do ar é elevada, né? E tem ali, e além da amplitude térmica também, que acaba oscilando bastante, né? Tanto é que um período do ano é menos 50 e no outro período do ano zero aproximadamente. E esse clima aí é bem no extremo norte do planeta, ou no extremo sul. Clima temperado apresenta as estações bem definidas. Esse clima aí é o que predomina no continente europeu. Pode ser dividido em temperado úmido e temperado seco também. E apresenta as 4 estações bem definidas, como eu falei. Então as pessoas que vivem nessas áreas é possível elas perceberem quando é outono, inverno, primavera ou verão, devido às características bem marcantes dessas estações. Clima mediterrâneo encontra-se ali no sul da Europa, no norte da África, em algumas partes da América, na Austrália também, e apresenta um índice de pluviosidade assim, relativamente baixo, né? Mas apresenta por característica os ser chuvoso no inverno e seco no verão, ao inverso do clima tropical, que é úmido no verão e seco no inverno. Aqui nós temos o clima semiárido, que apresenta chuvas escassas, irregulares, altas temperaturas. A gente encontra esse tipo de clima ali no Nordeste brasileiro. Observem aqui a característica do clima semiárido, que no clima semiárido tem alguma vegetação, tá? Porque a chuva ela é escassa. A chuva é escassa, não, a chuva é irregular, perdão. A chuva é irregular. Então, durante o verão chove, a vegetação fica verdinha, mas durante o inverno as folhas caem devido à umidade que é baixa. E o clima desértico. O desértico, diferentemente do clima semiárido, o clima desértico, as chuvas são escassas, ou seja, praticamente não chove nessas áreas. Como a gente pode observar na imagem, você não tem uma vegetação aqui. No clima semiárido, você já consegue observar uma vegetação, mesmo que seja seca, esbranquiçada, sem folhas, mas ali tem um esboço de uma vegetação que não acontece no clima desértico, tá? Que predomina muitas vezes é um solo bem arenoso.